Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade no ensino da matemática. Hoje vou explicar, retornar, né, melhor dizendo, o ensino da regra de 3 simples, para depois a gente ver a segunda parte da regra de 3 composta, certo? Então vamos relembrar a regra de 3 simples. Vou ler um exemplo e a gente vai calcular aqui, tá? Então, Elisa comprou 6 metros de tecido por apenas R$ 420. Quanto ela pagaria por 9 metros desse mesmo tecido? Então a primeira coisa que eu faço é separar as tabelas, tá? Então eu tenho que ter uma tabela para o número de metro e outra para o preço em reais, tá certo? Eu sei que 6 metros são 420. Aí ela quer saber 9 metros é quanto? Então é x, tá? Então aqui vocês vão fazer a velha regra do x, ó. Multiplica esse vezes esse e esse vezes esse daqui, ficando da seguinte forma: 6 sobre 9 igual 420 sobre x, tá? Então vocês vão fazer ficando da seguinte forma: x é igual a, vamos lá, 9 vezes 420 sobre 6, certo? Isso aí dá em torno de 630. Vocês multiplicam e o resultado vocês dividem por 6. Deu R$ 630, tá certo? Então 9 metros seria pago com R$ 630. Pronto. Reprisamos aqui a regra de 3 simples. Vamos agora para a regra de 3 composta. Eu vou ler o exercício e a gente vai olhando aqui a tabela para ver como é que fica e faremos o cálculo, tá bom? Então vamos lá. Com 600 quilos de ração, é possível alimentar 20 cavalos durante 30 dias. Veja aí que eu separei as informações, ó. Medidas, a primeira coluna, medidas de massa de ração, botei os 600, tá vendo? Segunda coluna, número de cavalos, 20. E o terceira coluna, número de dias, 30 dias, certo? Aí ele diz assim: é possível alimentar 25 cavalos, tá, com 800 quilos de ração por quantos dias? Por isso que eu botei o xizinho aqui, ó, certo? Então a gente vai fazer a regra de 3 composta nesse cálculo aqui para saber quantos dias vai ser possível alimentar 25 cavalos com 800 rações, tá bom? Primeiro vamos ver quem é diretamente proporcional, tá? E quem é inversamente proporcional, tá? Aí a gente bota no modo da regra de 3 simples. Vamos lá. Considerando o mesmo número de cavalos, ó, vamos ver aqui. Primeiro vamos pegar a questão do número de ração, né? A medida de ração. Veja aqui, ó. Eu tenho 600 aumentando o número de ração. Se, olhando por mesmo número de cavalo, tá? Se eu aumento o número, a medida de ração, isso aí vai durar mais ou menos dias? Vai durar mais dias, não é isso? Então, essa aqui é diretamente proporcional ao número de dias, tá certo? Agora, em relação ao número de cavalos e o número de dias, considerando o mesmo número de ração, tá? Então vamos lá, olhando para cá agora. Ó. Se eu aumento o número de cavalos em relação à ração, vai durar mais dias ou menos dias? Se eu aumentei o número de cavalos, vai durar menos dias essa ração, não é isso? Então esse aqui é inversamente proporcional, certo? Então vamos agora montar a nossa equação. Ó, boto aqui a medida dos dias, né? Porque é ela que tem a incógnita, igual. Agora vamos lá. Quem é diretamente proporcional, eu boto do jeito que está na tabela. Vejo que o 600 está acima do 800 e ele é diretamente proporcional. Então eu boto 600 sobre 800. Pronto. Vezes, agora vamos lá. 20 e o número de cavalos, 20 e 25. Só que ele é inverso. Então eu vou botar ele na forma inversa. Em vez de botar 20 sobre 25, eu boto 25 sobre 20. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional. É uma razão invertida. Tá bom? Feito isso, vocês multiplicam os de cima, multiplicam os de baixo, tá certo? E aí, quando tiver isso, vocês vão fazer a regra de 3
simples, tá certo? Então, como é que ficou aqui, professor? 600 vezes 25 e 800 vezes 20. Vou apagar aqui para botar o novo resultado, tá bom? Pronto. Multipliquei. Agora eu vou colocar. O primeiro, 600 vezes 25 dá 15 mil. E o outro dá 16 mil. Ou seja, 800 vezes 20, tá certo? Agora eu faço no modo da regra de 3 simples, como eu fiz no cálculo anterior, certo? Vou pegar 116 mil vezes 30, certo? Vou apagar aqui para vocês entenderem, ó. Vamos lá, como é que vai ficar? 16 mil vezes 30 igual 15 mil x, certo? Pronto, consertado aqui. 15 mil x. Professor, ficou do modo diferente, ficou do outro lado, não faz diferença, tá certo? Eu poderia muito bem botar o 15 mil x aqui na frente, igual a 16 mil vezes 30, vai dar a mesma coisa. 16 mil vezes 30 dá 480, ó, 480 mil, tá certo? E isso dividido por 15 mil dá 3. Então, x é igual a 32, desculpa, 32, certo? Então, o número de dias é 32. Professor, como é que o senhor pegou 480 mil e dividiu por 15? Do meu jeito que eu fiz na regra de 3 simples, tá certo? Esse 15 mil vai descer, vai virar uma fração, então vai ficar 480 mil sobre 15 mil. Aí vocês dividem, né? E aí vai ser o valor do x, tá certo? Vamos lá para essa aqui agora, essa questão agora, no x aqui na segunda coluna, tá certo? Então, leia o enunciado. Trabalhando 8 horas por dia, 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho descarrega 240 caixas de um caminhão. Então, número de horas diárias, 8. Número de funcionários, 16. Quantas caixas eles descarregam? 240. O que ele quer saber? Se trabalhassem 10 horas por dia, né? Nesse mesmo ritmo, então quantos funcionários seriam necessários para descarregar 600 caixas? Pronto, então vamos lá, prestando atenção. Eu tenho aqui, já de cara, quem é o que tem a incógnita, 16 sobre x, não é isso? Então vamos botar aqui só na posição da regra de 3 composta, para depois virar uma 3 simples, certo? Então vamos comparar o número de horas diárias com o de funcionários e o número de caixas com o número de funcionários, certo? Então vamos lá, fazer a pergunta. Se eu aumentar o número de horas, eu vou precisar o quê? Diminuir o número de funcionários. Estou aumentando, então vou diminuir o número de funcionários, não vou precisar de tanto. Então esse aqui é diretamente inverso, não é diretamente proporcional, tá? É inversamente proporcional. Já, se eu aumentar o número de caixas, eu vou ter que aumentar o número de funcionários. Então, esse é diretamente proporcional. Por quê? Porque eu aumentei o número de caixas, aumento o número de funcionários. Número de horas diárias. Se eu aumento o número de horas diárias, eu vou diminuir o número de funcionários. Então, entenderam aí, né? Entenderam? Se eu aumento um lado e aumento o outro, é diretamente proporcional. Se eu aumento e diminuo o outro, é inversamente proporcional. O que é inverso, eu boto na posição inversa, né? Na razão invertida. Ó. Era para ser 8 sobre 10, só que como ela é inversamente proporcional, eu boto simplesmente o contrário. 10 sobre 8. Vezes, já esse aqui, ó, 240 sobre 600. Ele é diretamente proporcional, professor, então deixa o jeito que está, tá certo? O que é que eu faço agora? Simples. Multiplica e multiplica, tá certo?
Professor, posso fazer logo a multiplicação e ir simplificando? Pode. É até melhor para vocês, tá certo? Se eu simplificar tudo isso aqui, vai dar 1 sobre 2. Ó, 1 sobre 2, tá bom? Então agora vocês podem fazer a regra de 3 simples. 16 vezes 2, 1 vezes x. Que é isso aqui, ó. X igual 16 vezes 2. X é igual a 32. Professor, cadê o 1? O 1, pessoal, ele está aqui invisível. Certo? Mas não era para eu mandar, já que está um número com letra, não era para eu mandar lá para baixo? Não tem problema. Eu mando, ó. Aqui, ó. 31 sobre 32, desculpa, sobre 1. 32 dividido por 1 dá 32. Então não faz diferença nenhuma eu deixar o 1 aqui ou colocar o 1 aqui, tá certo? Pode deixar invisível. Espero que tenham entendido. Segue então a agenda, página 106. Entregar na próxima segunda-feira. Até mais.